É muito comum quando alguém que não vive no dia a dia do mercado automotivo vai comprar um carro usado ou seminovo e se depara com a situação: poxa, o carro saiu de linha, não fabrica mais, não vende mais 0 km, por exemplo, esse Toyota Etios aqui. Mas, e aquele medo que bate qual é? Será que realmente tem peça para fazer manutenção? Será que a manutenção é mais cara? Será que vai desvalorizar mais? Será que é praticamente um comprou, casou? O que fazer e o que não fazer quando você for comprar um carro usado e se deparar que ele não fabrica mais? Bora pro vídeo que eu vou te contar tudinho. Mas se você for comprar qualquer carro usado ou seminovo, fora de linha ou ainda estando em linha, não deixe de fazer pelo menos uma consulta veicular, colocando a placa no site ou no aplicativo que tem para Android, para iPhone, e fazer uma consulta veicular completa. Você vai saber se o carro tem passagem de leilão, pendência com justiça, sinistros e várias informações para você não entrar numa fria. E usando o cupom do canal Meu Carro, você ganha 15% de desconto. Tá esperando o quê? Não seja enganado, faça uma consulta veicular. Afinal, o automóvel está no nosso cotidiano e praticamente todo mundo que compra um carro tem alguma necessidade que precisa de um meio de locomoção particular. Carro próprio hoje em dia virou luxo, isso não é mistério para ninguém, mas aquele fato que intriga muita gente é por que o carro sai de linha. Afinal, montadoras precisam renovar o seu portfólio, acaba eliminando carros mais simples em detrimento de carros mais completos e mais caros. Lembra da nova estratégia das montadoras que eu sempre falo aqui no canal? Pois é, por isso que também muito carro sai de linha. Por exemplo, Toyota Etios saiu de linha para dar lugar ao Toyota Corolla Cross na sua fábrica. E claro que também já tinha o Yaris para substituir, mas enfim, saiu de linha e não tem jeito. Mas eu me lembro muito bem da última grande polêmica que tivemos de carros saindo de linha. Foi quando a Ford saiu do Brasil, ou seja, fechou as portas aqui como fabricante, fechando fábricas. E imediatamente tirou de linha, assim, instantaneamente, o Ford Ka e o Ford EcoSport, que eram fabricados aqui e vendiam muito bem. Foi um desespero danado, muita gente especulou coisas negativas, porque sim, era muito esperado, inclusive eu no canal. Afinal, quando um carro deixa de ser fabricado com a fábrica fechada, é muito diferente, como por exemplo o Etios, que saiu de linha, mas a fábrica ainda está aqui no Brasil operando, fabricando peças de reposição, etc e tal, mesmo com aqueles problemas que todo mundo sabe de falta de peças, a pronta entrega, enfim. Realmente foi um terror danado. Um monte de gente começou a vender carro, um monte de gente ficou preocupada, mas no final das contas o tempo mostrou que isso não foi nada demais, porque hoje o Ford Ka e EcoSport ainda tem uma ótima aceitação no mercado de usados, apesar de peças finitas originais, porque a fábrica não fabrica mais, e peças terceirizadas de qualidade também. O carro vende bem, é bem aceito, caiu um pouquinho de valor e hoje tem um ótimo custo-benefício. Mas com a alta incessante dos preços de carros novos aqui no Brasil, você vê um carrinho como esse, que não é mais fabricado, resistente, com preços tentadores e várias outras opções, realmente chamam muita atenção, mas aí que bate a insegurança. Agora vamos começar a discutir os motivos pelos quais um carro sai de linha aqui no Brasil e depois também tentar argumentar com você pontos positivos de você comprar um carro fora de linha e pontos negativos, as suas nuances, variáveis, para você entender tudo e ficar tranquilo quando for comprar um carro usado ou seminovo que não é mais fabricado no Brasil. E vamos lá, meus amigos, afinal, quais são os motivos factuais que levam uma montadora a tirar um carro de linha? Muita gente fica a pé da vida, mas olha só, a montadora é uma empresa que tem que ter lucros e estratégias para eles melhorarem a sua receita, ainda mais montadoras que são multinacionais, que não são nacionais e têm sede no exterior e tem que levar capital para fora, e moeda estrangeira, euro, dólar, etc e tal. Vamos lá, gente. Primeiramente, projeto defasado, aquele carro que vai ficando envelhecido e aí ele não tem tanta receita assim para a montadora e ela resolve encerrar, tirar de linha, não dá uma nova geração. Exemplo, né? Estou nesse Toyota Etios aqui. A Toyota simplesmente aqui no Brasil só teve uma geração do Toyota Etios, só que o Yaris seria a segunda geração do Etios. Mas como o Etios não era um carro bonito, não foi muito bem aceito comercialmente, como usados são outros 500, tá bom? A Toyota resolveu chamar de Yaris, isso mesmo. Isso lá de fora, porque esse carro tem um projeto indiano. Então a montadora geralmente vê que aquele projeto foi defasado, não decide dar uma segunda chance com facelift ou uma nova geração e acaba,
tirando de linha. E isso tem a ver diretamente também a rentabilidade que o carro dava para a montadora. Se não, continuava com uma nova geração. Segundo motivo básico para a montadora tirar um carro de linha são vendas menores do que o esperado, lucro abaixo do esperado e, claro, baixa aceitação de mercado. Tem vários carros que aconteceram isso aqui no Brasil, que, por exemplo, o Sonic, Chevrolet Sonic, era um carro importado, não era fabricado. Esse carro tinha um posicionamento muito estranho, pessoal. Ele ficava entre o Prisma e entre o Cobalt e entre o Cruze. Ficava meio perdido. Era um produto que a Chevrolet deveria trazer para cá, sem existir o Cobalt, por exemplo, e tinha preços não muito competitivos. Não vendeu muito, não foi muito aceito. E a GM, limou as importações, saiu de linha aqui no Brasil, deixando muita gente pé da vida. Então, um exemplo clássico para você ver que carros que não têm tanta aceitação, seja por uma posição errada de mercado, vendem pouco, a montadora resolve tirar de linha de vez, deixar de fabricar, ou no caso do Sonic, por exemplo, de importar para o país. Terceiro motivo, não menos importante, rentabilidade. Eu vou te dar um exemplo de carro que vendia muito bem e não dava um lucro adequado para a montadora, segundo a própria montadora. Ford Ka de última geração, de terceira geração, que era fabricado aqui no Brasil, sempre foi top 3 ou top 5 de vendas no país. E mesmo assim a Ford fechou a fábrica, tirou de linha e fim de papo, amigo. Como assim, Vinícius, o carro vendia bem? Mas era um carro de entrada, produtos mais baratos em qualquer área do capitalismo. Para você ter uma boa rentabilidade, você tem que ter volume de venda muito alto. E a Ford enxergou naquela época, olha só, a nova estratégia das montadoras, que a Ford puxou o bonde, que vender mais carros mais baratos não era jogo. É melhor você vender menos carros mais caros, porque você economiza em assistência técnica, menos redes de concessionárias, menos dor de cabeça, menos processos da justiça de consumidor, de direito ao consumidor e tudo isso. Ou seja, você consegue vender menos com uma faixa de lucro maior, e foi o que aconteceu com a Ford, fechando a fábrica no começo de 2021. Um ano depois, teve um lucro absurdo, ou seja, fechar operações aqui para eles como empresa valeu muito a pena. E esse carro, apesar de vender muito, não dava uma boa rentabilidade à altura que a marca queria. Bem, esses são os motivos básicos pelos quais as montadoras tiram os carros de linha aqui no Brasil. Pois é, nós como consumidores pensamos diferente como empresários, como uma fábrica, como uma montadora. Mas você sabia que existem carros que já saíram de linha há um tempo bem considerável, que mesmo assim são muito procurados, desejados e negociados como usados? Se você acessar o site da Fenabrave nesse momento, lá no relatório de usados ou seminovos, você vai ver que carros como Volkswagen Gol, que saiu de linha, Fiat Palio, que saiu de linha, Fiat Uno, que saiu de linha, Ford Ka, que saiu de linha, Ford Fiesta, que saiu de linha, e muitos outros veículos como usados são muito procurados, negociados e desejados. Ou seja, tem carro usado que saiu de linha, que não adiantou ter saído de linha, que o carro continua sendo muito bom de mercado, mas tem carro que saiu de linha que ninguém quer mesmo. Mas afinal, cada caso é um caso, cada carro é um caso. E nós temos motivos bons para você comprar um carro que saiu de linha, ficar tranquilo, e tem motivos ruins também. Então vamos começar a falar justamente disso, começando pelo lado bom. Vamos lá. Primeiramente, quando você compra um carro que já saiu de linha, como o Etios, como o Ford Ka, como um Golzinho, mesmo que esses carros sejam muito procurados, esse carro, se você comparar um carro que ainda está em linha, mesmo que seja usado, ele acaba perdendo um pouco de valor mesmo, ou seja, ele é mais desvalorizado e mais barato, assim, digamos. Vamos comparar um Etios, tudo bem que ele é mais simples que o Yaris. O Etios é um ótimo carro hoje de mercado, porque ele é muito bom, muito robusto, indestrutível, tranquilo de manter. Aí você pega um Yaris de mesmo ano. Esse aqui é um Etios, se não me engano, 2019, acho que é isso. Você pegou um Etios 2019 de entrada, como esse, e um Toyota Yaris 2019 de entrada, o Yaris vai ser mais caro, primeiramente porque ele está em linha, e primeiramente porque esse carro ainda é fabricado, ainda está em linha. Exemplo para você aqui, entendido? Então, um carro fora de linha pode ser bom negócio nessa circunstância que te falei. Carros usados desvalorizados podem ser mais adequados à realidade da maioria, porque eu vou te falar, e já falei 1000 vezes aqui no canal, aquele cara que comprava um Celta 0 km em 2014, um carro de entrada
popular hoje em 2024, 10 anos depois, provavelmente, se a vida dele não deu um salto para cima financeiramente, ele não consegue comprar um carro de entrada 0 km, nem um Kwid e nem um Mobi. E aí você vê que um carrinho fora de linha, como vários desses que citei para você aqui nesse vídeo, pode ser um ótimo negócio, porque são mais acessíveis e, como falei antes, mais barato, com custo-benefício muito melhor até do que talvez um carro 0 km de entrada, que muita gente não pode comprar mais. Falei para vocês antes que tem carros que já saíram de linha, que são muito procurados, desejados, valorizados, etc e tal. Somando tudo que já falei, ainda tem aqueles carros que têm histórico de serem tanques de guerra, indestrutíveis, tranquilos de manter, simples e que não dão dor de cabeça geralmente. Claro que cada carro é um caso, né, pessoal? Como, por exemplo, um Toyota Etios, um Honda Fit, um Honda Civic G8, G9 ou G10, porque o Civic não é mais fabricado aqui, vem apenas por importação. Tem vários carros aí que você tem dessa característica, né? Que já saíram de linha, só que são muito resistentes, com fama de inquebráveis e que é muito bom hoje. Se você quiser comprar um carro desse, que procure um carro desse bom, que você não vai se arrepender, mesmo estando fora de linha. No Brasil, infelizmente, principalmente em grandes cidades, como aqui no Rio de Janeiro, qualquer carro novo, seja mais baratinho ou menos caro, ou premium, ou intermediário, ou SUV, hatch, sedã, são carros que sempre serão mais visados para bandidos roubarem, porque são produtos novos, acabam chamando mais atenção, mesmo que chamem pouca atenção. O bandido, cara, ele rouba carro para várias situações. Primeiro, para praticar outros crimes. Segundo, para repassar para desmanches ilegais, peças sem procedência. Outro motivo também é para ficar desfilando nas suas comunidades, tirando onda, dependendo do modelo. Então o bandido geralmente ele prefere sempre um carro novo, que ainda existe, que ainda está vendendo, de preferência bem. Se você tiver com um carrinho desse aqui, que é fora de linha, e do seu lado parar um carro de entrada novo, quase zero, o bandido vai levar o carro zero, não adianta. Então o carrinho que já saiu de linha, ele tem a probabilidade, veja bem, probabilidade não é certeza de ser menos visado e menos roubado também. E isso é bom para quem mora em grandes centros urbanos conturbados como o Rio de Janeiro. Claro que há exceções, mesmo carros que já saíram de linha, por exemplo, um carro premium, usado. Cara, esses carros chamam muita atenção, passam a sensação de riqueza e eles vão ser roubados e visados em qualquer situação, beleza? Outro carro também nesse esquema é o Civic G10, que ainda tem um índice alto de roubo, mesmo ele tendo saído de linha. Eu sei que existe o Civic ainda, só que a gente quase não vê na rua, né, gente? Então, a impressão que fica é que o Civic G10 realmente ainda é atual, entendido? E de fato é um carro muito legal, chama atenção por onde passa e é muito bonito mesmo. E agora os motivos negativos para você comprar um carro usado que já saiu de linha, meus amigos. Lembrando que cada carro é um caso. Por exemplo, aqueles carros que tiveram pouca aceitação, micaram, venderam mal como 0 km, né? Esses carros aí, dependendo da situação, pode ser um mau negócio. Eu falo sempre que o Etios, ele não foi muito bem aceito no mercado de zero, mas ele não foi nenhum fiasco de vendas também não, né? Ele vendeu abaixo que a montadora queria, foi mal posicionado em preço, etc e tal, mas não é um fiasco. E por ser Toyota, indestrutível, esse carro é muito bem aceito no mercado de usados, mesmo sendo fora de linha. Mas tem carros aí que realmente não foram bem aceitos, são carros que realmente floparam nas vendas, como por exemplo um Chevrolet Sonic, que ficou 2 anos sendo vendido aqui, não vendeu muito bem. Um tipo de carro desse fora de linha, eu sinceramente, para você que não quer ter dor de cabeça, não quer ter dificuldade grande de revender esse carro, eu acho que é um carro que não é muito recomendado. Mas não é um carro ruim, muito pelo contrário, é um carro excelente, mas é um carro mais para quem entende do que está fazendo, etc e tal, né? E carros que venderam pouco, por exemplo, o Sonic, né, que ficou tão pouco tempo, e ainda por cima importado, pessoal, são carros que podem ter problemas com peças. Por exemplo, aquele carro só tem aquele motor 1.6 Ecotec nele e mais em nenhum carro. É um carro que vendeu pouco, além de que é importado. Vale a pena lembrar, carros que saíram de linha importados também são carros que têm peças mais caras, manutenção pode ser mais cara por causa do acesso a essa peça em pronta entrega, até empresas terceirizadas, etc e tal, enfim. Eu sei que hoje com a internet não é impossível você fazer manutenção em carros, mesmo que sejam raros ou venderam mal, né? A internet facilita muita coisa, porém,
A facilidade que você tem de chegar no balcão de autopeças ou de esperar pouco tempo pode existir muito mais com carros importados que venderam mal, que foram pouco aceitos e que floparam como 0 km. Uma consequência dessa dificuldade de peças é o índice de roubos e furtos desse tipo de veículo subir. Por quê? Vamos supor que um carro desse aí comece a despertar os olhares de pessoas que têm pouca condição e viu um custo-benefício bom e comprou. E aí o cara vai querer fazer a manutenção, teve uma pequena colisão, quebrou um para-brisa, amassou um para-lama sem recuperação, quebrou um farol. Cadê as peças desse carro, hein? E aí o que acontece? As mentes maldosas começam a agir. Rouba-se mais carros assim para sustentar essa demanda de peças e a baixa oferta. Ser humano é complicado, pessoal. Tem muita gente que só pensa na sua própria barriga, no seu próprio umbigo e acaba comprando mesmo peça roubada, sem nota, sem procedência, que se lasque. Então, veja bem, poder não é ser na prática, tá? Mas existe grande probabilidade de um carro desse, que vendeu pouco, que tem falta de peças, ser muito mais roubado e, consequentemente, ter um seguro muito mais caro de carros que são 0 km, que são vendidos hoje e que talvez sejam até mais roubados. Engraçado, né? Outra coisa, tem carro usado que já saiu de linha e que desvalorizou muito e que realmente é complicado de revenda. Por exemplo, Fiat Bravo, Fiat Linea, alguns Citroën Peugeot também. Hoje, esquece aquele negócio da pandemia que faltava carro, todo mundo queria qualquer coisa. Voltamos ao normal, o nosso mercado, né? Então tem carros realmente que tendem a perder mais valor, agarram mais na revenda. Por exemplo, você vai comprar aí um Chery Cielo. Olha só, vendeu pouco, vem importado, não tem peça, é ruim de revenda, desvaloriza muito. Entendeu? E é um carro que saiu de linha. Ao contrário de Honda Fit, de um Toyota Etsu, de um Gol, Palio, Uno, Fiesta e Ford Ka. E para fechar essa parte, tem casos aí que concessionárias fecham as portas, o carro vendeu pouco. Por exemplo, você mora numa cidade interior aí, você comprou um Jaque. Eu já noticiei aqui no canal que a Jaque fechou trocentas concessionárias. E aí você senta na mamona, amigo. Porque um carro talvez da Jaque, que saiu de linha, que vendeu pouco, que vem importado, que tem menos peça, e ainda por cima concessionárias são fechadas, você fica literalmente na mão do palhaço. Então o que eu recomendo é pesquise o carro que você quer, porque o carro fora de linha pode ser um excelente negócio, como um carrinho desse aqui, um Etios, mas pode ser um péssimo negócio, como um Sonic, como um Jaque, um Chery antigo. Bem, esses são os pontos que você tem que avaliar quando você for comprar qualquer carro que não é mais fabricado. E agora, tem coisas que você deve fazer para conseguir mitigar ou evitar situações ruins para você na compra de um carro. Vamos lá! Primeiramente, você pesquisou tudo isso que falei, vai lá no carro que você quer, pesquisa a cesta básica de manutenção de peças desse carro. Filtros, correias, tensionadores, discos de freio, pastilhas de freio, válvula termostática, bomba d'água, bomba de combustível, velas, cabo de velas, bobinas de ignição. É o básico do básico do básico, até o tipo de pneu que esse carro usa, as medidas, etc e tal. Tem medidas que são mais difíceis de você encontrar e são mais caras. Tudo isso você deve pesquisar e colocar na ponta do lápis. Claro que eu estou falando aqui para o cara que talvez não tenha muita experiência, porque eu, por exemplo, eu vivo no meu dia a dia no mercado de usados, com loja, caçador de carro, quem compra e repassa carro. A gente acaba aprendendo por osmose, entendeu? Mas eu já fiz muito esse tipo de pesquisa quando eu não atuava nessa área. Então, primeiramente, pesquise a cesta básica de peças do carro que você quer, ele fora de linha, se ainda tem boa disponibilidade e preço compatível. Carros que não compartilham peças com outros, como por exemplo o Sonic, pode ser complicado. O Etios compartilha peça até com Corolla antigo, com Hilux, com Yaris, um monte de coisa, saiu de linha. O Fiesta, por exemplo, compartilha peças com EcoSport, com Ford Ka. O Gol compartilha peças com Saveiro, que está em linha, com um monte de carro da marca, Voyage, Paraty e até Fox. Entendeu, gente? Então, por exemplo, você tem que saber se esse carro tem peças exclusivas, porque se ele saiu de linha e tem peças exclusivas como o motor 1.6 do Sonic, você pode ficar realmente numa fria. Já falei a cesta básica de peças, mas você também deve dar uma pesquisada de leve na internet para você ter noção como é a oferta de peças de funilaria, em caso de colisões pequenas ou acabamentos. Por exemplo, para-choque, farol de neblina, farol normal, seta, lanterna, para-brisa, retrovisor,
de preferência originais, beleza? Se você vê que está difícil encontrar novo, a um preço compatível, com uma oferta razoável, vê muita peça recondicionada ou usada e não vê nova, isso já é um sinal de alerta para você ficar ligado. Capô, folha de porta, tampa de porta-malas, tudo isso. Eu falo isso por quê, pessoal? Porque se você não pesquisar isso e comprar um carro, quando for fechar o seguro, vai levar um baita susto. Então a dica, cote o seguro antes também, a não ser que seja um carro muito mais antigo que não compense fazer seguro, né? E pelo menos você coloca um alarme, algum sistema que dificulte furto, evite estacionar em áreas remotas, etc e tal. Não menos importante, defeitos crônicos ou leves ou graves. Tem carro aí que saiu de linha porque realmente não resolveram os problemas, teve baixa aceitação e vendeu mal. É uma cadeia de eventos. Vá pesquisar o que esses carros têm, pessoal. Pois é, senão você vai lá se lascar bonito na compra de um carro usado ou seminovo que já saiu de linha. Repito, tem carros que não têm defeitos crônicos que comprometem. Todo carro tem defeitinho de projeto. Todo carro tem um quiquitozinho ali ou outro, mas são coisas aceitáveis. Cuidado com carros que são bombásticos. E fora de linha, então, já era, amigo. Pega aí um aplicativo tipo Precificar App, que é o melhor aplicativo de FIP. Você tem para Android e iOS, iPhone. Pega o carro que você está pesquisando, vê lá o histórico dele, que tem um gráfico legal nesse aplicativo, que você vê o nível de desvalorização. O carro que desvaloriza, nos 2 primeiros anos de uso, é o período que ele mais perde valor. Ele tende a criar um platô de estabilidade. Ele vai descendo de valor, claro, hoje em dia, devagarzinho, aos poucos. Mas se você vê que esse carro está despencando full time, já passou um tempão que saiu de linha, pode ser um sinal ruim de você comprar um carro desse e ter muita dificuldade para repassar ele no futuro, ou realmente de você revender, né? Um verdadeiro comprou-casou. Pesquise a desvalorização do carro que você quer. Decidiu qual carro que você quer, aquela dica que eu sempre falo em todo vídeo. Faça uma consulta veicular, pega a placa, coloca o olho no carro. Vê que esse carro está documentalmente tudo ok, vá para a avaliação pessoal. Se você não tiver condições de contratar um car hunter, um perito automotivo, um avaliador automotivo, para fazer essa avaliação para você, para ver se esse carro tem dano estrutural, se tem muitas peças repintadas, se ele está maquiado como um carro com quilometragem adulterada, etc e tal, é muito importante você ter uma avaliação profissional. Pelo menos leve alguém que entenda com você, não compre o carro no escuro, porque você pode se ferrar com o carro fora de linha ou um seminovo que ainda é fabricado. Resumindo, para nós fecharmos o vídeo, é furada comprar um carro que já saiu de linha? Você viu comigo que não e que sim, tudo depende de cada caso. Mas se você seguir aqui à risca e ter uma visão assim observadora, provavelmente você não vai fechar negócio, vai comprar um carrinho com custo-benefício muito bom, mesmo que fora de linha, e não vai te dar dor de cabeça, como a dona desse Toyota Etios. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Tamo junto, deixa aí seu comentário, larga o aço aí embaixo pra gente, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, grupos, WhatsApp e redes sociais, siga também o canal nas redes sociais, deixa o seu like, se inscreva no canal se você for novo por aqui, ative o sininho das notificações e te vejo no próximo vídeo. Confira os outros vídeos, conheça o meu canal de games antigos. Tamo junto, valeu, um abraço, fui!